Eu achei que o cheiro de pólvora e o barulho dos fogos significavam renovação. Era 1º de janeiro, umas 10 da manhã. Eu estava na sala, tomando um café aguado, o mesmo que a Letícia sempre comprava, o mais barato. Tentei limpar a sujeira que a festa de Ano Novo tinha deixado, mas ela me chamou. Pai, senta aqui, por favor. A voz dela estava fria. Não era a voz da minha filha, a menina que eu segurava no colo quando ela tinha medo de trovão. Era a voz de uma gerente de banco dando uma notícia ruim, profissional e distante. O Ricardo, meu genro, estava parado na soleira da cozinha, os braços cruzados. Ele não olhava para mim, olhava para Letícia, mas eu senti o sorriso de canto de boca dele. Aquele sorriso era o meu aviso de perigo há anos, mas eu sempre ignorei, pensando que o amor da minha filha bastaria para me proteger. Sentei no sofá velho, o mesmo que eu comprei quando me casei com a falecida, e esperei. Pai, o Ricardo e eu conversamos muito nas últimas semanas, e a gente chegou a uma decisão. Ela começou sem rodeios. Não dá mais. Eu senti um arrepio na nuca, como se tivessem aberto a porta de um freezer. Não dá mais o quê, minha filha? Eu perguntei, sentindo o peito apertar. Tentei parecer calmo, mas minhas mãos tremiam segurando a xícara vazia. Não dá mais para você morar aqui, pai. O apartamento é pequeno, as contas estão apertadas e, francamente, você precisa de um lugar que te dê mais estrutura. Ela fez aspas com os dedos quando disse estrutura. Eu morava ali havia 3 anos, desde que o médico disse que a minha esposa não tinha mais jeito. E eu precisei vender a nossa casinha para pagar o tratamento dela, que não adiantou nada no final. O que sobrou do dinheiro, eu usei para ajudar a Letícia a dar a entrada nesse apartamento. Mas, Letícia, eu não entendo. Eu ajudo, eu dou a minha aposentadoria para vocês, eu cozinho, eu levo o Dudu para a escola. O Ricardo finalmente se mexeu, soltando uma risada curta e seca. Cozinhar o básico e levar o garoto, João, não é ajuda, é obrigação de quem está de favor. E essa aposentadoria mal cobre o seu arroz e feijão. A gente precisa do quarto para montar o escritório. A crise apertou. A crise apertou para eles, que gastaram o 13º inteiro na viagem para a praia no mês passado. A crise apertou para mim, que tinha que implorar para ter R$ 10 para comprar um maço de cigarros na padaria. Olhei para a minha filha, buscando um resquício daquela menina que me achava um super-herói. Filha, me diz que isso é brincadeira. Hoje é Ano Novo. Vocês não podem estar me expulsando. Minha voz falhou. Eu estava com 68 anos, sem um tostão guardado, e a única família que me restava estava me colocando na rua. Não é brincadeira, pai. Eu já arrumei suas coisas. Estão na mala, ali no corredor. Ela apontou para uma mala velha que eu usava nas poucas vezes que viajávamos quando éramos jovens. Ela nem se deu ao trabalho de comprar uma nova. Aí eu perdi o controle. Eu me levantei, sentindo a tontura da raiva e da impotência. Mas para onde eu vou, Letícia? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho família, só você. O que você quer que eu faça? Que eu vá morar embaixo da ponte? Ela suspirou impaciente, como se eu fosse um bebê chorão. Ela olhou para o Ricardo, buscando apoio, e ele assentiu, incentivando-a. Ah, pai, não seja dramático. Existem instituições para isso. Você pode ir para um lar, procurar um abrigo temporário, o asilo que serve para cuidar de velhos inúteis, não eu. Eu tenho uma vida para tocar e você é um peso que eu não consigo mais carregar. Eu ouvi a palavra inútil. Ela me atingiu como um soco no estômago. Eu que trabalhei a vida inteira, que vendi meu suor para dar o melhor para ela, que abri mão de todos os meus sonhos para que ela pudesse estudar. Eu era inútil. Ricardo finalmente falou, com um tom de falso conselho. Olha, João, aceita. É melhor para todo mundo. A gente te dá uns R$ 50 para o ônibus e você vai tranquilo. R$ 50. O preço da minha dignidade. Eu não discuti mais. A dignidade já tinha ido embora. Aquele não era o meu lar. E aquelas não eram as pessoas que eu criei e amei.
Peguei a mala, que pesava mais de tristeza do que de roupas, e fui até a porta. Antes de sair, olhei para o quadro de fotos na parede. Tinha uma foto minha, dela e da minha esposa, tirada há 20 anos. Eu tentei esticar a mão para pegar, mas a Letícia se adiantou. Deixa isso aí, pai. É decoração. Eu balancei a cabeça. Não tinha mais o que dizer. Feliz ano novo, pai. Agora vai embora da minha casa. Ela disse isso com a mesma facilidade que se livraria de um móvel velho. E então ela fechou a porta na minha cara. Eu ouvi o barulho da tranca virando. Um som seco, definitivo. Eu estava na calçada. O sol de janeiro já estava alto, mas eu sentia um frio cortante na alma. Eu era um homem de 68 anos, desempregado, sem esposa, sem casa, sem dinheiro e sem família. Eu comecei a andar. Andei sem rumo, sentindo o peso da mala no braço. Cada passo era uma facada na minha memória. Como eu deixei isso acontecer? Onde eu errei? Fui um pai mole demais, um provedor fraco. Não, eu dei tudo. O erro foi achar que o amor era uma moeda de troca. Se você já sentiu a dor de ser descartado por quem você mais ama, eu te entendo. É um buraco escuro que a gente não consegue sair. Se essa história está te tocando, se está te fazendo pensar na sua família, no valor das pessoas que te amam, deixa um like e compartilha esse vídeo. Talvez ajude alguém que está passando por algo parecido a não se sentir tão sozinho. Continuei andando pela Avenida Afonso Pena, no centro, até que minhas pernas cederam. Eu precisava sentar. Cheguei na Praça da Liberdade, que estava relativamente vazia, exceto por alguns andarilhos e o resto de confete e lixo da noite anterior. Sentei num banco de cimento, larguei a mala e respirei fundo. O ar da cidade parecia pesado, sujo de desespero. Eu olhei para o céu azul e pensei em Dona Alice, minha esposa. Ela teria resolvido isso. Ela teria me protegido. Eu fiquei ali por horas. Vi famílias passeando, crianças rindo. Eu era uma ilha de miséria no meio de um mar de felicidade alheia. Comecei a chorar sem fazer barulho, engolindo o choro para não atrair atenção. Quando o sol começou a baixar, o frio veio junto. Eu estava vestindo apenas uma camisa social fina e meu casaco de lã, que a Alice me deu no nosso último aniversário de casamento. Era a única coisa que me restava dela, e cheirava levemente a naftalina e a casa antiga. Foi então que eu a vi. Ela estava sentada no banco ao lado, encolhida, uma senhora muito idosa, talvez uns 80 ou mais. Estava vestida com roupas rasgadas, finas como papel, e tremia de forma violenta. Ela tinha um cobertor fino, enrolado nos joelhos, mas não era o suficiente. O rosto dela estava marcado pelo tempo e pela fome, e ela olhava para o chão como se esperasse a noite passar sem ser notada. Eu olhei para o meu casaco. Era quente, grosso. Era o meu escudo contra o frio e a minha última lembrança física da Alice. Se eu desse o casaco, eu ficaria desprotegido. Mas olhar para aquela mulher, que parecia mais abandonada do que eu, me fez sentir uma pontada de vergonha. Eu tinha um banco de cimento para sentar. Ela mal tinha pele e osso para se proteger. A gente não pode se dar ao luxo de ser egoísta quando está no fundo do poço. Eu me levantei devagar, tirei o casaco de lã e andei até ela. Ela nem sequer levantou a cabeça. Com licença, minha senhora. Minha voz estava rouca. Ela levantou os olhos lentamente. Eram olhos cansados, mas profundos, de um castanho que parecia ver através de mim. A senhora está com muito frio. Por favor, aceite isso. Eu estendi o casaco. Ela olhou para o casaco, depois para mim. Ela hesitou, mas o tremor dela era incontrolável. Ela aceitou puxando o casaco para si e enrolando-o nos ombros magros. O casaco era grande demais e a cobriu quase inteira. Ela me olhou de novo, e dessa vez um sorriso lento e misterioso se formou em seus lábios. Não era um sorriso de gratidão simples, era um sorriso de quem sabia de algo que eu não sabia. Obrigada, meu filho. A voz dela era baixa,
mas firme, surpreendentemente lúcida. Eu me preparei para voltar ao meu banco gelado, aceitando o frio que viria. Mas antes que eu pudesse me afastar, ela segurou meu braço. Você sabe, João. Ela disse meu nome, e meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Como ela sabia meu nome? Você acabou de passar no teste. Eu congelei. Teste? Que teste, minha senhora? Ela apenas continuou sorrindo. Um sorriso enigmático. O ar ficou tenso e um silêncio pesado caiu sobre nós, quebrando apenas pelo barulho de um motor se aproximando. De repente, um carro preto, grande, parou bem na nossa frente, na beirada da praça. Era um carro de luxo, algo que eu nunca veria de perto. O vidro escuro da janela do passageiro baixou lentamente, e então eu vi o motorista. Ele usava um terno impecável e me olhou diretamente nos olhos. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos e tinha uma expressão séria. "O senhor é o João Antônio da Silva?" Ele perguntou formalmente. Eu ainda estava processando o que a senhora tinha dito. "Sim, sou eu." O homem do carro não olhou para a senhora ao meu lado. Ele manteve o foco em mim. "Entre no carro, por favor. Temos muito o que conversar sobre o seu futuro." Eu olhei para a senhora, procurando uma explicação. Ela apenas acenou com a cabeça, como se estivesse me dando permissão. Eu estava na rua, sem casa, sem um centavo, e um carro de luxo parava para me buscar, logo depois de eu dar o meu único casaco para uma estranha. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo em 12 horas. Eu me senti tonto, mas a curiosidade e o desespero me obrigaram a agir. Eu peguei a minha mala e olhei para a senhora uma última vez. "Que Deus te abençoe, João," ela disse, e o sorriso dela se tornou ainda mais amplo. Eu entrei no carro. O motorista nem esperou eu fechar a porta direito e arrancou, deixando a Praça da Liberdade para trás. E com ela, o meu passado recente de humilhação. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que, de alguma forma, o destino daquele casaco tinha mudado tudo. Se você acredita que a bondade, mesmo na hora mais difícil, pode abrir portas que você nunca imaginou, deixe um comentário e me diga o que você acha que vai acontecer agora. Eu não tinha ideia, mas a sensação de que a minha história estava apenas começando era forte demais para ignorar. Eu só esperava que, pela primeira vez em anos, fosse uma história boa. Eu entrei no carro preto, ainda sentindo o cheiro de naftalina do meu casaco no ar, embora ele já estivesse nos ombros daquela senhora. A porta se fechou com um som abafado, de coisa cara, e o mundo lá fora, o mundo sujo e cruel que me tinha cuspido para a rua, sumiu atrás do vidro fumê. O motorista, que tinha me chamado de João Antônio da Silva com tanta certeza, acelerou com suavidade. Eu estava sentado no banco de couro macio, a mala velha debaixo dos meus pés, e me senti como um impostor, um mendigo de terno. "Para onde estamos indo?" Eu perguntei, a voz ainda um pouco trêmula pela emoção de ter sido jogado fora e pela confusão do que acabara de acontecer. O motorista, que não disse seu nome, mas parecia ter saído de um filme, manteve os olhos fixos na rua. "Para um lugar seguro, Sr. João. Um lugar onde poderemos conversar com mais calma." "Mas quem são vocês? E como aquela senhora sabia meu nome? E o que significa 'passei no teste'?" Eu insisti. Eu tinha que saber. O medo ainda estava ali, mas a curiosidade era maior. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de responder. "Aquela senhora, Sr. João, é uma pessoa muito especial e muito bem conectada. Ela tem um jeito peculiar de observar o mundo e as pessoas que o habitam. Ela estava na praça por um motivo, e o senhor por outro." Ele finalmente me olhou pelo retrovisor. Os olhos dele eram sérios, mas não hostis. "Nós sabemos da sua situação. Sabemos o que aconteceu hoje, dia 1º de janeiro. Sabemos de sua filha, de seu genro e da maneira como o trataram. Fomos informados e estávamos esperando. A informação me atingiu como um raio.
Eles sabiam. Eles sabiam da humilhação, da palavra inútil, da porta fechada. Eu senti um calor subindo pelo meu rosto, não de vergonha, mas de indignação renovada. Mas por quê? Por que se importar com um velho jogado na rua? Porque o caráter importa, Sr. João. E nos nossos negócios, caráter é a moeda mais rara. Quando o senhor, mesmo sem ter nada além daquele casaco, que era a última lembrança da sua esposa, decide entregá-lo a uma pessoa que parecia mais necessitada, o senhor provou que, mesmo quebrado, o senhor não é egoísta. O Deste era sobre isso. A sua capacidade de humanidade, quando a sua própria humanidade estava sendo negada. O carro parou no sinal. Estávamos em um bairro que eu reconheci como um dos mais caros da região central de Belo Horizonte. O Funcionários. Prédios altos, segurança reforçada. A senhora que recebeu o seu casaco é a dona Eunice, a fundadora de uma instituição de caridade muito discreta, mas muito poderosa. Ela não precisava do seu casaco, Sr. João. Ela precisava ver se você o daria. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver. Então, aquele anjo da guarda que eu pensei ser uma mendiga, na verdade, era uma mulher rica testando a minha alma. Que coisa maluca! Onde isso me leva? Eu perguntei, sentindo uma ponta de esperança, mas também um medo irracional de que aquilo fosse uma armadilha, ou que eles me pedissem algo que eu não podia dar. Há uma oportunidade, Sr. João, de reparação, de segurança, de justiça. Finalmente o carro virou em uma rua tranquila e parou na frente de um edifício antigo, mas restaurado com luxo, com grades de ferro trabalhado e um jardim impecável. Não parecia um prédio comercial, parecia uma casa grande, uma mansão. O motorista abriu a minha porta. Chegamos, o Dr. Elias está esperando. Eu peguei minha mala e saí. O ar ali era limpo, diferente do cheiro de fumaça da praça. Segui o motorista por um hall silencioso e perfumado. Eu me sentia sujo, meu sapato empoeirado, a camisa amassada. Fui levado a uma sala que parecia uma biblioteca de filme. Estantes de madeira escura, livros antigos e uma lareira que crepitava suavemente, apesar do calor de janeiro. Sentado numa poltrona de couro, estava um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, usando óculos de aro fino. Ele me olhou com uma expressão de calma e inteligência. João Antônio da Silva, por favor, sente-se. Eu sou Elias Medeiros, advogado e administrador da Fundação Eunice Valença. Ele estendeu a mão e o aperto dele foi firme. Eu sentei na beirada de uma poltrona, ainda segurando a alça da minha mala. Dona Eunice me ligou assim que o senhor entrou no carro. Ela é uma força da natureza, como o senhor deve ter percebido. Dr. Elias sorriu levemente. Obrigado pelo casaco. A propósito, ela gostou muito da lã. Eu apenas assenti sem conseguir falar. João, a nossa fundação não é comum. Nós não damos sopa ou cobertores em massa. Nós investimos em pessoas, pessoas que foram vítimas de injustiça e que demonstram, mesmo sob pressão extrema, uma integridade inabalável. Nós acompanhamos o seu caso há algumas semanas, desde que a sua filha começou a demonstrar o desejo de se livrar do Senhor. Eu senti um frio na barriga. Eles sabiam de tudo. O senhor acha que eu fui um pai ruim? Eu dei tudo o que eu tinha, doutor. A minha casa, o meu dinheiro da aposentadoria. Doutor, Elias me interrompeu levantando a mão. Não, João. O senhor não foi um pai ruim. O senhor foi um pai que amou demais e que confundiu amor com sacrifício. A sua filha e o seu genro, no entanto, cometeram um crime moral grave, configurando abandono material e afetivo, agravado pela apropriação dos seus bens. Ele se inclinou para a frente, a expressão se tornando mais séria. A fundadora, Dona Eunice, tem uma história pessoal de ter sido abandonada pelo próprio filho quando ficou viúva. Ela sabe o que é essa dor, e ela decidiu que nunca mais permitiria que um homem ou uma mulher de bem que dedicaram a vida à família fossem descartados como lixo. Eu senti meus olhos marejarem de novo.
Não era só a minha dor. Era a dor de tanta gente que passa por isso. O que o senhor quer de mim, doutor Elias? Queremos lhe oferecer segurança, João. E queremos lhe oferecer a oportunidade de se reerguer, de ter uma vida digna, e, se o senhor quiser, de buscar a justiça contra aqueles que o humilharam. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. A partir deste momento, o senhor não está mais na rua. A fundação providenciará moradia temporária em um flat mobiliado com todas as despesas pagas. O senhor terá assistência médica, alimentação adequada e um acompanhamento psicológico para ajudá-lo a processar o trauma. Eu olhei para ele, incrédulo. Eu tinha R$ 50 no bolso e agora me ofereciam um flat. E em troca, eu perguntei desconfiado. Nada é de graça neste mundo. Em troca, queremos que o senhor aceite ser um caso de estudo e, eventualmente, se sinta confortável, um testemunho vivo. A Fundação está trabalhando para aprovar leis mais rígidas contra o abandono parental de idosos. Sua história, João, é poderosa. Ela pode mudar a vida de milhares de pais e mães que estão passando o mesmo. Ele fez uma pausa e me olhou diretamente. Mas antes de qualquer compromisso, o senhor precisa se cuidar. O senhor está exausto. O primeiro passo é descansar. O senhor aceita a nossa ajuda? Eu senti um nó na garganta. Eu tinha passado a manhã inteira pensando em como ia dormir debaixo de uma marquise e em como eu ia sobreviver com R$ 50. Agora, a vida me oferecia uma segunda chance, embrulhada em um casaco de lã. Eu aceito, doutor, com o coração cheio de gratidão. Mas, e a minha filha? E o Ricardo? Dr. Elias fechou a pasta. Eles fizeram as escolhas deles. Agora, o senhor fará as suas. Nós temos advogados especializados em direito familiar e patrimonial. Se o senhor quiser, podemos iniciar o processo de reaver a sua parte na venda da casa, o que eles usaram, e garantir que o senhor tenha uma aposentadoria decente sem que eles possam tocá-la. A ideia de enfrentar a Letícia e o Ricardo, de forçá-los a pagar pelo que fizeram, me deu uma força que eu não sentia há anos. Eu tinha vivido com medo e submissão por muito tempo. Eu quero a justiça. Eles precisam entender que o que fizeram tem consequências. Dr. Elias sorriu, um sorriso profissional e encorajador. Ótimo! O primeiro passo já foi dado. Agora vamos cuidar do básico. Marcelo, por favor, leve o Sr. João para o quarto de hóspedes 3. Providencie roupas novas, um kit de higiene e peça um bom jantar. E avise o Dr. Otávio para preparar o plano de ação legal para amanhã de manhã. Eu me levantei sentindo as pernas bambas. A mala parecia leve de repente. Marcelo, o motorista, me levou para o quarto. Não era um quarto de hotel, era uma suíte. Tinha uma cama enorme, macia, e um banheiro que parecia maior que a sala do apartamento da Letícia. Enquanto a água quente do chuveiro caía sobre mim, lavando a sujeira da praça e o peso da humilhação, eu desabei em lágrimas. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Eu não estava mais sozinho. Eu não era mais inútil. Se você está assistindo e acha que a justiça tarda, mas não falha, e que a bondade sempre volta para você, não importa o quão difícil seja o momento, deixe seu comentário aqui embaixo. É importante para mim saber que essa história está inspirando vocês. Depois do banho, vesti as roupas que Marcelo tinha deixado. Uma calça de moletom macia e uma camiseta de algodão. Cheirava a novo. Era a primeira vez em anos que eu vestia algo que não tinha sido comprado em promoção ou que não estava gasto. O jantar veio rápido, um bife suculento, arroz e salada. Comi devagar, saboreando cada pedacinho. A comida tinha gosto de dignidade. Dr. Elias voltou mais tarde, com uma xícara de chá. Ele me entregou um envelope. Aqui está, João. Uma quantia pequena para despesas pessoais imediatas. E aqui está a chave do seu flat temporário. É no bairro Santo Agostinho, seguro e confortável. O Marcelo levará o senhor amanhã, depois da nossa reunião com o Dr. Otávio. O envelope continha uma boa quantia em dinheiro. Mais do que eu tinha visto em meses.
Obrigado, doutor. Eu não sei como agradecer. Agradeça sendo honesto e forte, João. A sua luta agora não é só sua. É a luta de todos os idosos que são negligenciados. E acredite, Letícia e Ricardo estão prestes a aprender uma lição muito importante sobre o preço da ingratidão. Naquela noite, eu dormi na cama mais macia que já tive. Eu não sonhei com a Alice, nem com a Letícia. Eu sonhei com a Praça da Liberdade, com o frio cortante e com o sorriso misterioso de Dona Eunice, que me olhava por cima do meu casaco de lã. No dia seguinte, tudo aconteceu muito rápido. Tomei café da manhã na mansão e o doutor Otávio, um advogado jovem e cheio de energia, me explicou o plano. João, nós vamos entrar com 2 ações. Primeiro, uma ação de alimentos, exigindo que sua filha e genro paguem uma pensão compatível com o padrão de vida deles e as suas necessidades. Segundo, uma ação de reparação de danos morais e materiais, exigindo a devolução de todo o dinheiro da venda da sua casa, que foi usado para financiar o apartamento deles, e mais uma indenização pelo abandono e humilhação. Eu ouvia tudo, sentindo um misto de medo e satisfação. Eles vão me odiar ainda mais. Eles já odeiam o Senhor, João. Eles odeiam a sua presença, a sua necessidade. O ódio deles não pode ser maior do que a sua necessidade de justiça. E a verdade é que legalmente o senhor tem todo o direito. Dr. Otávio pegou um documento. A primeira coisa que faremos é enviar uma notificação judicial para Letícia e Ricardo. Eles serão informados que o senhor não está mais na rua, mas sim sendo representado por uma fundação que não tem medo de briga. Eu engoli em seco. Eu sabia que a notificação seria o primeiro choque deles. Eles achavam que eu estava chorando debaixo de uma ponte. Eles achavam que tinham se livrado do peso. Eu quero que vocês sejam duros, doutor. Eles me chamaram de inútil. Eu quero que eles sintam o peso dessa palavra. Eles sentirão, João. A lei será o peso. Poucas horas depois, eu estava sendo levado por Marcelo para o meu novo endereço. O flat era pequeno, mas moderno, e tinha uma vista linda da cidade. Tinha uma geladeira cheia, uma televisão grande e, o mais importante, uma porta que só abria com a minha chave. Era meu. Eu passei a primeira tarde ali, olhando pela janela, e liguei para o Dr. Otávio. Doutor, quando a notificação chega? O oficial de justiça está indo agora. Ele deve chegar lá por volta das 4 da tarde. Eles vão assinar o recebimento hoje, no final do dia. Eu olhei para o relógio. 4 horas. Eu imaginei a cena. Letícia e Ricardo, relaxados depois de me expulsarem, talvez tomando um vinho barato, e de repente a campainha toca. O oficial de justiça na porta, entregando a notícia de que o velho inútil que eles jogaram fora estava voltando para cobrar a dívida. Eu respirei fundo. A impotência tinha ido embora, substituída por uma fria e calculada determinação. Eu precisava contar essa história. Eu precisava que as pessoas soubessem que, às vezes, a nossa maior fraqueza é o amor cego, e que a justiça pode vir de onde a gente menos espera. Se você quer ver a cara da Letícia e do Ricardo quando eles receberem essa notificação, se inscreva no canal. A próxima parte vai ser o reencontro, e garanto que não será amigável. Eu não sou mais o mesmo homem. Aquele casaco me deu mais do que calor, me deu a chance de lutar. Eu estava ali, no meu flat novo, no Santo Agostinho, olhando pela janela. O sol já estava mais brando, quase se pondo. Eu tinha um teto, uma cama e um processo legal começando a se desenrolar em meu favor. Era uma sensação estranha. O corpo ainda estava cansado da noite na rua e da tensão da manhã, mas a mente estava acelerada, focada em um único horário, 4 da tarde. O Dr. Otávio, o advogado jovem e rápido, me ligou exatamente às 4h05. Eu atendi no primeiro toque, o coração batendo forte. Dr. Otávio, e aí? A voz dele era calma, profissional, mas eu detectei uma ponta de satisfação.
Notificação entregue, João. O oficial de justiça confirmou. Quem atendeu foi a Letícia. Ela ficou pálida quando viu o envelope grande e o timbre do fórum. O Ricardo estava chegando do trabalho, parou na porta e quis tomar o envelope da mão dela. Eu respirei fundo, apertando o celular. Eu podia ver a cena. O caos entrando na casa deles, o castelo de cartas desmoronando. Eles assinaram? Assinaram sim. Recusar a assinatura não impede o processo, mas eles assinaram. O oficial disse que a Letícia quase desmaiou e o Ricardo começou a gritar com o oficial, perguntando que palhaçada era aquela. O oficial apenas disse que eles deveriam procurar um advogado imediatamente, pois a natureza da ação era grave. Eu fechei os olhos. A humilhação que eu senti na manhã anterior estava voltando para eles como um bumerangue. Não era vingança mesquinha, era a necessidade de que eles parassem de viver na mentira. Obrigado, doutor Otávio. Eles já sabem que não estou mais na rua. Eles sabem que o senhor tem apoio, João. E não é um apoio qualquer. A Fundação Eunice Valença tem um peso enorme. Eles vão ter muita dificuldade em encontrar um advogado que queira defender um caso de abandono parental tão claro, especialmente quando o idoso está sendo representado por uma instituição de caridade de alto nível. Ele me explicou que a nossa ação de reparação de danos era muito detalhada. Tínhamos provas do meu dinheiro da aposentadoria sendo transferido diretamente para a conta deles, e o doutor Elias já tinha conseguido rastrear a origem dos fundos usados para a entrada do apartamento, comprovando que era o dinheiro da venda da minha casinha. A gente vai pedir o ressarcimento integral do valor que o senhor investiu, corrigido. E o pedido de danos morais vai ser alto, João, não para ficarmos ricos, mas para que eles sintam o impacto financeiro do que fizeram. E a pensão alimentícia é irrefutável. A lei é clara. Os filhos devem amparar os pais na velhice, se for comprovada a necessidade. Eu passei a mão no rosto. Era tanta informação e tudo de repente. Eu estava sendo cuidado, protegido e agora preparado para a guerra. O que eles vão fazer agora? Eu perguntei. Vão entrar em pânico, vão ligar para todos os amigos e parentes para se vitimizar, vão tentar ligar para o Senhor. E se ligarem, não atenda. O Senhor só se comunica através de mim a partir de agora. Qualquer contato direto pode ser usado contra o Senhor. Ou eles podem tentar manipulá-lo emocionalmente. Lembre-se, João, o senhor não está mais falando com a sua filha. O senhor está lidando com a parte adversa de um processo legal. A palavra adversária doeu, mas era a verdade. Letícia tinha me tornado seu adversário ao me fechar a porta na cara. Se você está acompanhando essa história e sente que, assim como eu, precisou de um choque de realidade para se proteger de quem te fazia mal, eu peço que você se inscreva no canal. A gente precisa dessa comunidade para se fortalecer. Saber que vocês estão aqui me assistindo me dá mais coragem para seguir em frente. Naquela noite, eu jantei sozinho no flat. A comida era boa, mas o silêncio era pesado. Eu senti falta da bagunça do Dudu, meu neto, e até das reclamações do Ricardo. Mas eu sabia que se eu voltasse para lá, seria para ser esmagado de novo. Eu precisava ser forte por mim e talvez um dia pelo Dudu, que era a única vítima inocente nessa história. No dia seguinte, Dr. Elias me buscou e me levou de volta à fundação. Eu estava mais descansado, vestindo roupas que eles tinham comprado para mim, que me caíam bem. Eu não parecia mais um mendigo. Eu parecia um homem de negócios, um pai de família que estava prestes a lutar por seu legado. João, nós precisamos de sua história, não apenas para o processo, mas para o nosso projeto social. Nós queremos que o senhor comece a escrever, a gravar depoimentos. É terapêutico e é crucial para a nossa causa. Dr. Elias disse, enquanto caminhávamos pelo jardim impecável. Eu aceitei. Contar a história, tirar o peso da humilhação do peito, parecia a única maneira de realmente curar a ferida. Doutor, eu preciso saber, o que aconteceu com a dona Eunice? Ela está bem?
Dona Eunice está ótima. Ela está em casa, monitorando tudo. Ela me disse para mandar um recado. Diga a João que o casaco dele é muito chique para uma mendiga, mas muito quente para quem está lutando. Eu sorri, pela primeira vez, um sorriso genuíno. Ela é uma mulher extraordinária. Ela é a nossa bússola moral, João. Ela acredita que a riqueza só tem valor se for usada para corrigir grandes injustiças. E o abandono de idosos é a maior delas. Passamos a semana seguinte inteira trabalhando. Com o psicólogo, desconstruindo a culpa que Letícia e Ricardo tinham me imposto. Eu não era inútil. Eu era um homem que tinha se esgotado para sustentar uma família ingrata. Com o Dr. Otávio, revisando documentos, e-mails, mensagens de texto que provavam a coação e o desinteresse deles. A primeira reação pública da Letícia e do Ricardo veio no final da semana. Eles não ligaram para mim, como o advogado tinha previsto. Eles tentaram me encontrar através do meu antigo vizinho, o seu Mário. Seu Mário me ligou, o telefone do flat tocando com um número desconhecido. João, é o Mário, seu vizinho antigo. A voz dele estava nervosa. Mário, que surpresa! Como você conseguiu meu número? A Letícia veio aqui hoje quase chorando. Ela disse que você sumiu, que você está sendo sequestrado por uma seita e que eles estão te forçando a processá-los. Ela disse que essa fundação é um esquema de pirâmide. Eu ri, um riso amargo. Eles estavam usando a tática da vitimização e da mentira. Mário, diga a Letícia que eu estou muito bem, não estou sequestrado, e que se ela quiser falar comigo, ela deve ligar para o meu advogado, Dr. Otávio. Eu não sou mais um peso para ela, e ela não é mais a minha prioridade. Seu Mário ficou em silêncio por um momento. João, ela me mostrou o documento. É pesado, cara. Ela disse que vocês vão perder o apartamento. Mário, o apartamento é deles. O dinheiro que está sendo cobrado é o meu. O dinheiro que ela pegou da venda da minha casa. O dinheiro que ela me forçou a dar e a pensão que a lei me garante. Ela e o Ricardo fizeram a escolha deles no dia 1º de janeiro. Agora, eles têm que lidar com as consequências. Eu terminei a ligação de forma educada, mas firme. Eu senti que, ao falar com Mário, eu estava mandando um recado direto para Letícia e Ricardo. Eu não voltaria atrás. O jogo tinha mudado. A fundação me deu acesso a um pequeno escritório dentro do flat, e eu comecei a escrever meu depoimento. Eu queria que cada palavra fosse uma facada na falsa moralidade deles. Eu lembro do dia em que o Ricardo comprou aquele carro novo. O carro era zero. Eu estava sentado na sala, costurando a minha camisa rasgada, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma nova. E ele chegou buzinando, todo orgulhoso. Letícia saiu correndo, abraçou ele e me olhou. Ela não disse nada, mas o olhar dela dizia: veja a diferença entre nós, pai. Nós progredimos. Você parou. Eu escrevi sobre a humilhação das refeições, onde eu tinha que comer o resto, e sobre o quarto que era deles, e que eu só usava por empréstimo. Eu detalhei a manhã do ano novo, a palavra inútil e o som seco da tranca da porta. Enquanto eu escrevia, a raiva se transformava em clareza. Eu não estava mais reagindo, eu estava agindo. 2 semanas depois da notificação, o doutor Otávio convocou uma reunião de estratégia. Eles tentaram negociar, João. Ele começou com um sorriso de escárnio. O advogado deles, um defensor público de última hora, ligou pedindo um acordo amigável. Qual foi a oferta? Eu perguntei, sentindo um calafrio de antecipação. Eles propuseram pagar uma pensão de um salário mínimo e que o senhor desistisse da ação de reparação de danos. Em troca, eles esqueceriam que o senhor abandonou o apartamento deles. Eu bati a mão na mesa. Eles me expulsaram, eles me jogaram na rua, e ainda querem dizer que eu que abandonei? Que cinismo! Dr. Otávio levantou a mão para me acalmar. Eu disse a eles que a oferta era ridícula. A fundação não está aqui para aceitar migalhas. Nossa posição é clara.
Queremos o ressarcimento integral, mais os danos morais e uma pensão que cubra todas as suas necessidades, compatível com o padrão de vida deles, que inclui um carro zero e férias anuais. E qual foi a reação deles? O advogado deles diz que eles estão desesperados. O Ricardo tentou pegar um empréstimo no banco, mas o banco foi notificado da ação patrimonial e congelou a possibilidade de movimentar grandes valores. Eles estão com medo de perder o apartamento. O medo. Era isso que eu queria que eles sentissem. O mesmo medo que eu senti quando me vi sem ter para onde ir. Nós vamos para a audiência de conciliação daqui a um mês, João. Eles vão estar lá, e o senhor também. A notícia me atingiu com força. Eu os veria de novo. Eu veria Letícia, não mais como minha filha, mas como a pessoa que me atirou ao abandono. Eu vou estar lá, doutor, e eu não vou demonstrar fraqueza. Doutor Elias, que estava presente, colocou a mão no meu ombro. Nós estaremos com o senhor, João. E lembre-se, a sua força vem de saber que você fez o certo, mesmo quando estava quebrado. Eles não têm essa moral. A notícia da audiência me deu um novo foco. Eu precisava estar pronto. Fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Comecei a me alimentar melhor, a fazer exercícios leves. Marcelo, o motorista, me levava para caminhadas matinais no parque municipal. O sol batia no meu rosto e eu sentia a vida voltando. Eu lia os documentos do processo repetidamente. Eu me preparava para o confronto. A Fundação começou a trabalhar a minha história na mídia de forma sutil, preparando o terreno. Artigos sobre a importância de proteger os idosos, dados sobre o aumento do abandono parental. Eles não citavam meu nome, mas o contexto era o meu. Eu sabia que Letícia e Ricardo estavam lendo aquilo, sentindo o cerco se fechar. Uma noite, o telefone tocou de novo. Era um número bloqueado. Eu sabia quem era. Eu hesitei, mas o doutor Otávio tinha sido enfático. Não atenda. Eu ignorei. O telefone tocou de novo. E de novo. Na quarta vez, eu peguei o celular e enviei uma mensagem de texto curta, usando a linha temporária que a Fundação tinha me dado. Se for a Letícia ou Ricardo, comuniquem-se através do meu advogado, Dr. Otávio. A resposta veio em segundos, cheia de raiva e desespero. Pai, o que você está fazendo? Você está destruindo a nossa vida. Você não tem coração. O Ricardo pode perder o emprego por sua causa. É isso que você quer? Você sempre foi fraco e agora virou um monstro. Eu li a mensagem e senti um nó no estômago, mas não de dor, e sim de repulsa. Eles ainda tentavam me culpar, me pintar como o vilão. Eu não respondi. Eu bloqueei o número. Eu fechei os olhos e pensei no dia em que eu dei o casaco. Naquele momento, eu estava disposto a congelar para ajudar uma estranha. E, em troca, eu ganhei a chance de lutar. A audiência estava marcada. Seria a primeira vez que eu olharia nos olhos de Letícia e Ricardo depois de ter sido descartado. Eu não seria mais o pai fragilizado. Eu seria o autor de uma ação de justiça. Eles iriam me ver forte, bem vestido e com um advogado que os faria tremer. Se você está ansioso para o confronto na audiência, para ver a reação de Letícia e Ricardo quando me virem de novo com a Fundação ao meu lado, deixe seu like e comente aqui embaixo. Eu preciso saber que vocês estão torcendo por essa virada. A próxima parte será sobre o dia do julgamento moral e garanto que as máscaras vão cair. Eu estou pronto para essa luta e espero que vocês estejam prontos para assistir. Eu não respondi à mensagem. Bloqueei o número. Aquele era o primeiro passo de muitos para cortar o cordão umbilical podre que me ligava a eles. O Dr. Otávio estava certo. A Letícia não estava me procurando por amor ou remorso, mas por medo de perder o conforto que ela construiu em cima da minha ruína. Eu me sentei na mesa da cozinha do flat, olhando para o celular. A raiva contida que eu senti por anos parecia um motor que finalmente ligou. Eu não era um monstro, como ela disse. Eu era um pai que tinha se levantado do lixo
E isso, para ela, era imperdoável. A Fundação Eunice Valença não me deu apenas um teto, ela me deu uma rotina. Eu tinha horários para as refeições, para as sessões de terapia e para o trabalho com os advogados. Essa organização era o oposto do caos e da humilhação que eu vivia na casa da Letícia, onde eu era apenas uma sombra esperando ordens. O trabalho com a psicóloga doutora Lígia era o mais difícil. Ela não me deixava mentir para mim mesmo. João, você se permitiu ser negligenciado. Por que você aceitou viver em submissão por tanto tempo? Ela perguntou em uma de nossas sessões, na sala aconchegante da fundação. Eu hesitei, porque eu achava que era o preço do amor, o preço de ter minha filha por perto, de ver meu neto crescer. Eles te deram amor, João? Ou eles te deram migalhas de atenção em troca da sua dignidade e do seu dinheiro? Eles te chamaram de inútil. O amor não humilha. O amor não expulsa um pai na manhã de Ano Novo. Aquelas palavras eram um bisturi cortando o tumor da culpa que eu carregava. Eu não tinha falhado como pai. Eu tinha sido vítima de manipulação. Aos poucos comecei a me ver diferente no espelho. As olheiras profundas diminuíram. Com as roupas novas e a alimentação decente, eu parecia mais saudável. O doutor Elias insistiu que a minha aparência importava. O senhor precisa entrar naquela audiência não como um pobre coitado, mas como um homem que está exigindo o que é dele por direito, João. A postura é metade da batalha. Eu comecei a usar óculos de leitura novos que me davam um ar mais sério. Eu treinava com o doutor Otávio como responder às perguntas, me preparando para as investidas emocionais que viriam da parte deles. Eles vão tentar te desestabilizar. Vão trazer à tona a memória da sua esposa, a Alice. Vão dizer que ela não gostaria de ver o senhor fazendo isso, alertou o advogado. E o que eu respondo? O senhor responde que Alice sempre prezou pela justiça e pela dignidade, e que ela ficaria horrorizada com a forma como eles o trataram. O senhor não está traindo a memória dela. O senhor está honrando a sua própria vida. Essa preparação era essencial, porque o contato indireto deles aumentava. Letícia não podia me ligar, mas ela começou a usar o Dudu, meu neto. Cerca de 10 dias antes da audiência, recebi uma mensagem do número do Dudu. Eu sabia que não era ele quem estava digitando, mas sim a Letícia, usando a inocência do garoto como arma. Vovô, por que você não me leva mais na escola? A mamãe está triste, o papai está bravo. Volta para casa, vovô. Eu sinto saudade. A mensagem me esmagou. O Dudu era o meu ponto fraco, a única razão pela qual eu tinha aguentado tanto tempo. Eu senti a mão tremer, querendo ligar, querendo dizer que eu estava bem, querendo abraçá-lo. Mas eu me lembrei da doutora Lígia. Eles vão usar o amor que você sente por ele como uma coleira, João. Eu respirei fundo e liguei para o doutor Otávio, como combinado. Doutor Otávio, eles estão usando o Dudu. Mandaram uma mensagem dizendo que a mãe está triste e que ele sente minha falta. Minha voz estava embargada. Eu previ isso, João. É a tática mais suja. Ignore. Qualquer resposta sua, mesmo que seja para tranquilizar o garoto, será usada na audiência como prova de que o senhor estava acessível e optou por se afastar, enfraquecendo a sua alegação de abandono. Mas e o Dudu? Ele não tem culpa de nada. Nós sabemos. E é por isso que, se vencermos a ação, a Fundação vai garantir que o senhor tenha direito a visitas assistidas para que o senhor possa reconstruir o laço com ele em um ambiente seguro, longe da influência manipuladora deles. Por enquanto, a melhor coisa que o senhor pode fazer pelo Dudu é vencer essa batalha e mostrar que a justiça prevalece. Foi a decisão mais dolorosa que tomei em meses. Não responder ao meu neto. Mas eu sabia que, se eu cedesse agora, eu perderia tudo. E a humilhação do dia 1º de janeiro seria em vão. Eu me concentrei nos documentos. O doutor Otávio tinha feito um trabalho minucioso. Ele demonstrou que dos 150 mil reais que sobraram da venda da minha casa,
mais de 120. Edires e o zero foram usados diretamente na entrada do apartamento da Letícia. Os extratos bancários eram inegáveis. Eles disseram que o senhor doou o dinheiro, João, que foi um presente para a filha. Não foi doação, foi uma troca. O acordo era que eu moraria lá, que eu teria meu quarto e que eu seria cuidado. O dinheiro foi para a entrada do apartamento deles, mas era para ser o meu lar. Eles transformaram a minha casa em um favor. O Dr. Otávio assentiu, anotando. Nós vamos provar o vício de consentimento. O senhor estava vulnerável, de luto pela Alice, e foi coagido, e o subsequente abandono prova que eles agiram de má fé. A fundação estava investindo muito em mim. Eu sabia que isso não era apenas caridade. Era um projeto. Eles queriam que o meu caso fosse a faísca que acendesse um debate nacional sobre os direitos dos idosos. E eu estava disposto a ser essa faísca. Eu tinha uma dívida moral com a dona Eunice, que me viu na rua e me deu a chance de me reerguer. Se você está acompanhando a minha história e acha que a Fundação Eunice Valença está fazendo a coisa certa ao lutar por mim, deixe um like e compartilhe esse vídeo. A gente precisa mostrar para a Letícia e o Ricardo que eles não estão lidando com um velho sozinho, mas com uma comunidade inteira que exige respeito. Os dias que antecederam a audiência foram preenchidos com tensão. Eu não conseguia dormir direito, não por medo, mas por antecipação. Eu imaginava a reação deles, o Ricardo, arrogante, tentando me intimidar com o olhar. A Letícia chorando lágrimas falsas para tentar comover o juiz. O doutor Elias me chamou para uma conversa na véspera. João, amanhã o senhor vai enfrentar não apenas um juiz, mas a sua própria história. O importante é que o senhor mantenha a calma e se lembre de quem o senhor é hoje, e não de quem o senhor era no dia em que eles o expulsaram. Ele me mostrou a roupa que eu usaria. Um terno cinza escuro, bem cortado. Era o primeiro terno que eu vestia em anos. Eu me olhei no espelho e vi um homem diferente, forte, determinado, com uma luz nos olhos que tinha se apagado há muito tempo. Eu não sou mais o pai que se encolhe, doutor. Eu sou o autor da ação. Exatamente. E o senhor tem todas as provas. O nosso objetivo primário na conciliação é mostrar a eles que a Fundação não vai recuar. Nós queremos que eles sintam o peso da lei e que entendam que a única saída é aceitar as nossas condições. Naquela noite, eu arrumei minha malinha velha, a mesma que a Letícia tinha jogado no corredor. Eu a coloquei no canto do quarto. Ela era um lembrete do meu ponto mais baixo, e agora ela me motivava. Eu pensei no casaco de lã. Se eu não tivesse agido por impulso, por bondade instintiva, eu ainda estaria na praça, tremendo de frio e de medo. Aquele ato simples de abrir mão da minha última lembrança da Alice para ajudar uma estranha tinha sido o meu passaporte para a justiça. Eu não estava buscando vingança, mas reparação. Eu queria que o meu nome fosse limpo e que a Letícia e o Ricardo tivessem que encarar a monstruosidade do que fizeram. Eles precisavam entender que os idosos não são descartáveis. No dia da audiência, o céu estava limpo, um sol forte de verão. Marcelo, o motorista, me levou até o Fórum da Justiça, no centro de Belo Horizonte. O carro parou na frente e eu senti os olhares curiosos. Eu saí do carro vestindo o terno, com o Dr. Otávio ao meu lado. Não parecia que eu estava indo para uma briga familiar. Parecia que eu estava indo para uma reunião de negócios de alto nível. No corredor do fórum, o ar estava pesado. Havia outros advogados, outras famílias dilaceradas. E então eu os vi. Letícia e Ricardo estavam sentados em um banco de madeira, perto da sala de conciliação. Eles pareciam tensos, mas a primeira coisa que me atingiu foi a expressão de Letícia. Ela estava vestida com esmero, mas o rosto estava pálido e inchado. Ela tinha chorado muito, mas eu sabia que não era por mim. Era pelo medo. Ricardo estava de terno, mas parecia amarrotado, desconfortável. Ele estava digitando furiosamente no celular,
com a testa franzida. Quando eles me viram parados a poucos metros de distância, a reação foi imediata e dramática. Ricardo parou de digitar e levantou a cabeça. O olhar dele, que antes era de desprezo, agora era de choque e, mais importante, de raiva impotente. Ele me viu vestido, acompanhado por um advogado que parecia jovem e caro, e entendeu que o jogo tinha acabado. O velho, inútil, tinha voltado como um tsunami. Letícia se levantou de um salto com os olhos arregalados. Ela não me reconheceu de imediato. O homem que ela tinha visto pela última vez era um trapo de gente, humilhado, com a camisa amassada. O homem que ela via agora era firme, ereto, e emanava uma dignidade que ela tentou roubar. Eu não desviei o olhar. Mantive a calma, a postura que o Dr. Elias tinha me ensinado. Eu não era mais o pai, nem o sogro. Eu era o credor. Ricardo se recompôs rapidamente, tentando retomar a arrogância. Ele deu um passo em minha direção, mas o Dr. Otávio foi mais rápido. Bom dia. Por favor, mantenham a distância. Qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados, Dr. Otávio disse, com a voz baixa, mas cortante. Ele era a minha muralha. Ricardo parou, cerrou os punhos e sussurrou algo para a Letícia. Letícia então tentou a tática emocional. Ela deu um passo hesitante, os olhos marejados. Pai. A voz dela era um sussurro, cheio de falsa dor. Eu não respondi. Eu apenas olhei para ela. E naquele olhar, eu coloquei toda a minha dor, toda a minha decepção e toda a minha nova determinação. Eu a vi engolir em seco. Ela esperava ver o velho fraco que cederia ao primeiro chamado. Ela viu um estranho. O advogado deles, que parecia um pouco perdido, chegou naquele momento. Era um homem mais velho, cansado, que logo percebeu o peso da Fundação Eunice Valença do nosso lado. Ele tentou cumprimentar o Dr. Otávio, que apenas fez um aceno formal. A sala está pronta. Podemos entrar, disse a conciliadora, abrindo a porta. Nós entramos na sala. Era pequena, com uma mesa grande no centro. De um lado, eu e o Dr. Otávio. Do outro, Letícia, Ricardo e o advogado deles. Sentei-me e coloquei as mãos sobre a mesa, firmes. Eu podia sentir o cheiro do nervosismo deles. O Ricardo estava batucando o pé no chão. Letícia estava olhando para as próprias mãos, evitando o meu olhar. A conciliadora deu início à sessão, explicando o objetivo: buscar um acordo antes que o processo se arrastasse por anos. O Dr. Otávio começou, expondo nossa posição com clareza e frieza cirúrgica. Ele detalhou o abandono, a apropriação dos bens, a humilhação do dia 1º de janeiro e a necessidade de reparação. O autor, senhor, João Antônio da Silva, exige o ressarcimento integral dos valores utilizados na aquisição do imóvel dos réus, corrigidos monetariamente, e uma indenização por danos morais que reflita a gravidade do abandono parental. Além disso, requeremos a pensão alimentícia compatível com o padrão de vida dos réus, conforme a lei. O advogado deles, visivelmente desconfortável, tentou argumentar. Excelência, o meu cliente, Ricardo, e sua esposa Letícia amam o senhor João. A situação foi um mal-entendido. Eles estavam passando por dificuldades financeiras e o senhor João, por livre e espontânea vontade, optou por sair para dar mais espaço à família. Eu quase bufei. Livre e espontânea vontade. Dr. Otávio interveio sem levantar a voz. Com todo o respeito, doutor, nós temos as mensagens de texto, as testemunhas e o fato de que o senhor João foi encontrado na rua por terceiros sem recursos. A alegação de livre vontade é ofensiva e será facilmente desmentida em juízo. A Fundação está disposta a levar este caso até o Supremo Tribunal, se necessário, para garantir que o abandono de idosos não seja normalizado. Neste ponto, Letícia, que estava em silêncio, finalmente olhou para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas reais agora. Lágrimas de quem estava vendo a vida confortável desmoronar.
Pai, por favor, isso não é justo. Nós vamos perder tudo. Eu sou sua filha. Como você pode fazer isso comigo? Ela chorou, tentando apelar para o lado sentimental. Eu respirei fundo e o Dr. Otávio me deu um sinal sutil para que eu falasse. Era o momento. Eu olhei diretamente para a Letícia, ignorando o Ricardo e o advogado dela. Você está falando em justiça, Letícia. Justiça é o que eu estou buscando. No dia 1º de janeiro, eu não tinha onde dormir. Eu te dei a minha casa, o meu dinheiro, a minha vida. E em troca, você me chamou de inútil e me jogou na rua como lixo. Você fechou a porta na minha cara. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas com a frieza da verdade. Você não se importou com o meu coração partido. Você só se importou com o quarto extra para o seu escritório. Se você não se importou comigo naquele dia, por que eu deveria me importar com a sua situação financeira hoje? Eu não sou mais seu pai, Letícia. Eu sou a pessoa que você traiu e agora estou cobrando a dívida. As palavras atingiram Letícia como um chicote. Ela recuou na cadeira e o choro dela se tornou mais alto, mais desesperado. Ricardo, vendo que a tática do choro não funcionou, tentou uma ameaça velada. Você se arrependerá disso, João. Você não vai ver mais o Dudu. Ele rosnou, quebrando o protocolo. O Dr. Otávio se levantou imediatamente. Isso é uma ameaça e será anexado ao processo. Meu cliente tem o direito de convivência com o neto e a fundação lutará por ele. A sua tentativa de usar a criança como moeda de troca só prova a sua incapacidade moral de cuidar do Sr. João. A conciliadora interveio, chamando a atenção de Ricardo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo soluço de Letícia. O Dr. Otávio se virou para a conciliadora. Excelência, a postura dos réus é clara. Não há reconhecimento da falha, apenas vitimização e ameaças. A fundação não aceitará a proposta de um salário mínimo. Nossa proposta final é clara. Ressarcimento integral do valor da casa, indenização por danos morais no valor de R$100 mil e uma pensão alimentícia de 3 salários mínimos. Caso contrário, seguiremos para o julgamento e a exposição pública será inevitável. O advogado deles pediu um tempo para conversar com seus clientes. Enquanto a sala se esvaziava, eu fiquei ali, olhando para a porta. Eu tinha falado, eu tinha me defendido e eu tinha visto o medo nos olhos da minha filha. Era um medo justo. Se você acha que a Letícia e o Ricardo merecem sentir o peso dessa cobrança e que a minha atitude foi a única forma de me proteger, comente aqui embaixo. Eu preciso saber que vocês estão do meu lado nessa virada de mesa. Aguardamos 10 minutos. Quando eles voltaram, o advogado deles estava com uma expressão de derrota. Excelência, meus clientes não têm como arcar com os valores propostos. O apartamento foi financiado e a indenização de R$100 mil é inviável. Doutor, Otávio sorriu levemente. Então, nos vemos no tribunal. A fundação garantirá que o imóvel seja penhorado, se necessário, para ressarcir o Sr. João. Letícia então falou, a voz rouca. Pai, nós podemos pagar R$50 mil de indenização e 2 salários mínimos de pensão. É tudo que temos. Eu olhei para o Dr. Otávio, que balançou a cabeça negativamente. Eu me virei para a Letícia e falei a última frase da conciliação. Você me deu R$50 para o ônibus, Letícia. Você achou que esse era o meu valor. R$50 mil não compra a minha dignidade de volta. Nos vemos no julgamento. Eu me levantei e o Dr. Otávio fez o mesmo. Nós saímos da sala de conciliação, deixando o caos e o desespero para trás. Eu não tinha fechado o acordo, mas tinha vencido a primeira batalha. Eu não era mais o inútil, eu era a justiça. No carro, voltando para o flat, eu senti um peso sair dos meus ombros. Eu tinha visto a cara da ingratidão, e ela estava chorando por dinheiro. A minha luta estava longe de terminar, mas agora eu sabia que a vitória era possível. E a próxima parte seria a vitória final no tribunal.
A decisão de não fechar o acordo na conciliação foi a coisa mais difícil e mais libertadora que fiz em anos. Eu tinha dito não à minha filha. Eu tinha negado a ela o caminho fácil. E por mais que doesse, era a única maneira de ela aprender o que significava a palavra consequência. A espera pelo julgamento foi um período de intensa calma e trabalho. Eu não estava mais ansioso. Eu estava preparado. A fundação me colocou em contato com outros idosos que estavam passando ou que já tinham passado pela mesma situação. Eu comecei a entender que a minha dor não era única, era sistêmica, e que a minha luta era a voz de muitos que não tinham a sorte de ter uma Dona Eunice na praça. Eu gravei meu depoimento com a equipe da fundação. Sentei diante de uma câmera em uma sala silenciosa e contei tudo. Desde o dia que vendi a minha casa para pagar o tratamento da Alice, até o momento em que senti o cheiro de naftalina do meu casaco se afastando de mim nos ombros daquela senhora na praça. Se você está assistindo a esta história e sente que ela precisa ser ouvida, que o abandono de idosos precisa ser combatido, não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é o que nos dá força para continuar lutando e expondo essas injustiças. O Dr. Otávio me preparou para o julgamento final. Ele disse que o juiz seria rigoroso, mas que as nossas provas eram robustas. A quebra de sigilo bancário provava que o dinheiro da venda da minha casa tinha sido transferido diretamente para a entrada do apartamento deles, logo após o meu luto. O abandono era inegável. João, eles vão tentar a última cartada, a manipulação. Vão dizer que você está sendo ingrato, que está sendo doutrinado pela fundação. Mantenha o foco na verdade. Eles te descartaram. Ele me instruiu na manhã do julgamento. Eu vesti o meu terno cinza, sentindo-me como um soldado indo para a batalha, mas armado com a lei. Eu não era mais o homem que tremia de frio na calçada. Eu era o homem que exigia justiça. Chegamos ao fórum. O clima era diferente da conciliação. Não havia espaço para negociação. Era o dia do veredito. Letícia e Ricardo estavam lá, sentados em silêncio. Eles pareciam ter envelhecido 10 anos em um mês. O Ricardo estava visivelmente mais magro, e o olhar dele era de medo puro. Letícia estava com o cabelo desgrenhado, e a maquiagem não conseguia esconder as olheiras. Eles pareciam derrotados antes mesmo de a sessão começar. O juiz entrou na sala. A formalidade era total. Sentei-me ao lado do Dr. Otávio e senti a presença silenciosa do Dr. Elias na primeira fila, observando. O julgamento foi rápido. Não houve longos debates, pois as provas documentais eram irrefutáveis. O juiz revisou os fatos. A venda do imóvel do Sr. João, a transferência do capital para os réus sob a promessa de moradia e cuidado, o subsequente abandono na manhã de Ano Novo. E então o juiz começou a ler a sentença. Este tribunal entende que houve não apenas negligência, mas uma clara apropriação indevida de bens por parte dos réus, Letícia da Silva Medeiros e Ricardo Mendes. O abandono parental do Sr. João Antônio da Silva, um idoso de 68 anos, em situação de vulnerabilidade e luto, constitui uma das maiores ofensas morais e legais contra os princípios familiares e o estatuto do idoso. Eu senti um arrepio na espinha. Não era o Dr. Otávio falando, era a lei reconhecendo a minha dor. Desta forma, a sentença é a seguinte. Primeiro, os réus estão obrigados a ressarcir o autor, Sr. João Antônio da Silva, no valor integral de 120,000, corrigidos monetariamente, referente ao capital utilizado para a entrada do imóvel dos réus. Este valor deverá ser pago em até 60 dias. Segundo, o tribunal arbitra a indenização por danos morais em R$80 mil, dada a gravidade da humilhação e do risco de vida a que o autor foi submetido. Terceiro, os réus deverão pagar pensão alimentícia mensal ao Sr. João, no valor de 3 salários mínimos, valor este compatível com o padrão de vida demonstrado pelos réus. Quarto,
Fica estabelecido o direito de convivência do autor com seu neto, Dudu, em regime de visitas assistidas e supervisionadas, garantindo a segurança emocional da criança e do avô. O juiz bateu o martelo. O silêncio na sala foi quebrado apenas por um soluço abafado. Olhei para a mesa dos réus. Ricardo estava com a cabeça baixa, os ombros tremendo, provavelmente calculando o quanto ele teria que pagar. Letícia estava em choque, o rosto lívido. O apartamento deles estava em risco e o custo da palavra inútil tinha sido estabelecido em R$ 200 mil, mais a pensão vitalícia. O Dr. Otávio apertou minha mão por baixo da mesa. A vitória era nossa. Quando saímos da sala, o caos se instalou. O advogado deles tentou falar com o Dr. Otávio, mas ele apenas repetiu a frieza da lei. Letícia veio em minha direção correndo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Desta vez, não eram lágrimas de manipulação, mas de desespero genuíno. Pai, por favor, você não pode fazer isso. Nós vamos perder tudo. Eu serei despejada. Pensa no Dudu. Ela implorou, agarrando meu braço. Eu me soltei com calma, mas com firmeza. Meu olhar era de pedra. Você deveria ter pensado no Dudu e em mim no dia em que me mandou embora. Você fez a sua escolha, Letícia. Agora arque com ela. Eu te dei a minha vida e você a jogou no lixo. Eu não sou mais o seu pai fraco. Eu sou a justiça que você criou. Ricardo se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Seu velho miserável, você vai pagar por isso. Você vai se arrepender de ter nascido. O Dr. Elias, que tinha se aproximado, interveio imediatamente, colocando-se entre nós. Ele era um homem alto e imponente. Chega! O senhor está ameaçando um idoso que acaba de ter seus direitos reconhecidos pela justiça. Se houver mais uma ameaça, o senhor será processado criminalmente. O senhor João está sob a proteção da Fundação Eunice Valença. O senhor e a senhora Letícia devem procurar seus advogados e começar a honrar a dívida. A conversa acabou. Ricardo recuou, percebendo que não estava mais lidando com o velho João, mas com uma instituição poderosa. Letícia desabou no banco. Eu saí do fórum sem olhar para trás. Se você acha que o veredito foi justo e que a Letícia e o Ricardo receberam o que mereciam, deixe um comentário. Saber que vocês apoiam essa virada me mostra que não estou sozinho nessa missão de defender o valor do idoso. A Fundação Eunice Valença cuidou de tudo. O valor da indenização e do ressarcimento foi garantido e eu recebi o dinheiro em poucas semanas. O Dr. Elias me ajudou a investir o capital, garantindo que eu tivesse uma renda estável, além da aposentadoria e da pensão que Letícia e Ricardo seriam obrigados a pagar. A primeira coisa que fiz foi comprar um apartamento pequeno, mas meu, no bairro de Santa Efigênia. Era simples, mas a chave era minha. Ninguém poderia me expulsar dali. O Dr. Elias me ofereceu um cargo na fundação. Eu seria um consultor, trabalhando com outros idosos abandonados, compartilhando minha história e ajudando-os a encontrar a coragem para lutar. Eu aceitei de imediato. Eu tinha encontrado um novo propósito. O dinheiro da pensão chegava religiosamente. Eu sabia que cada depósito era um lembrete para Letícia e Ricardo do preço da ingratidão. Eles não perderam o apartamento, mas tiveram que se desfazer do carro novo, do luxo e da viagem de férias. Eles foram forçados a viver o aperto que me impuseram por anos. O ponto mais importante da minha recuperação foi o Dudu. O regime de visitas assistidas começou. Eu o encontrava em um parque supervisionado pela Fundação, longe da influência dos pais. No nosso primeiro encontro, ele correu para mim e me abraçou forte. Vovô, onde você estava? A mamãe disse que você estava bravo com a gente. Eu me ajoelhei, segurando o rostinho dele. Eu não estava bravo com você, meu neto. Eu só estava brigando por mim mesmo. Eu precisava de um lugar seguro, onde ninguém pudesse me machucar. E eu consegui. E agora eu tenho meu próprio lugar, e você pode vir me visitar. Eu não menti sobre o processo, mas usei palavras que ele pudesse entender.
Eu não queria que ele carregasse o ódio dos pais. Eu só queria que ele soubesse que o avô dele não era inútil e que ele lutou pela própria dignidade. Nos meses seguintes, a minha vida se transformou. Eu via o Dudu regularmente e ele se tornou a minha alegria renovada. Eu trabalhava na fundação, ajudando a dar voz aos invisíveis. Um dia, fui visitar Dona Eunice. Ela estava em sua mansão, sentada em uma varanda ensolarada. Ela me recebeu com um sorriso. E então, João, a justiça foi feita. O que você aprendeu? Eu olhei para ela, para a mulher que tinha me tirado da sarjeta com um simples teste de bondade. Eu aprendi que a maior riqueza que um homem pode ter é o seu caráter, Dona Eunice. E que o amor, quando é verdadeiro, não aceita ser humilhado. Eu perdi uma filha, mas ganhei uma nova vida e um propósito. Ela sorriu e apontou para o casaco de lã que estava pendurado em um cabide no canto da sala, limpo e bem cuidado. Aquele casaco era o seu último escudo, João. Você o entregou. Você se desarmou para proteger o próximo. E é por isso que o universo, ou neste caso, a fundação, se armou para te proteger. Você passou no teste e agora a sua história vai inspirar outros a lutar. Eu percebi que a minha história não era sobre vingança, mas sobre legado. Eu tinha sido quebrado, mas fui refeito em algo mais forte. Eu não era mais o pai que se sacrificava cegamente. Eu era o ativista que exigia respeito. Se você chegou até aqui, se emocionou com essa jornada e acredita que a história do João precisa ser um alerta para o mundo, deixe o seu like e compartilhe com todos que você conhece. Essa é a minha forma de continuar a luta e de mostrar para a Letícia e o Ricardo que o velho inútil deles se tornou a voz da mudança. Eu encerro essa história com a certeza de que a dor passa, mas a dignidade, uma vez recuperada, é para sempre. Eu estou vivo, forte e pronto para o que vier. E a melhor parte, eu tenho a minha chave. O meu casaco está seguro e eu sei exatamente onde é o meu lugar. Não mais na calçada, mas na linha de frente, lutando pela justiça de todos os Joões do Brasil.